Oi, pessoal, eu sou a Luciana e eu e o Jason, alunos do PIBID, vamos falar um pouco sobre citogenética e expressões gênicas. De forma resumida, a citogenética é o estudo da morfologia, estrutura, patologia, função e comportamento dos cromossomos. E esse estudo dos cromossomos se dá em relação ao número, herança e estrutura, em busca de alterações que possam justificar os quadros clínicos dos pacientes. Importante lembrar que cromossomos são estruturas compostas por DNA. O DNA carrega todas as informações genéticas do ser. Como já explicado em outros vídeos, o DNA possui áreas que carregam informações para a produção de proteínas, os genes. Assim, os genes contidos no DNA são expressos através da síntese proteica em um processo chamado de expressão gênica, ou seja, a expressão gênica é resultante da síntese de proteínas. Em alguns casos, vários genes podem atuar em uma mesma característica fenotípica, interagindo uns com os outros, mesmo estando em cromossomos diferentes, situação chamada de interação gênica. Um exemplo de interação gênica é o que determina a forma do fruto de abóbora, podendo ser esférica, discoide ou alongada. Neste exemplo, estão envolvidos dois pares de genes, que, ao interagir, determinam o formato deste fruto. A forma discoide é resultante de dois genes dominantes, azão e bezão. A forma esférica é resultante de um dos dois dominantes, azão ou bezão. E a forma alongada é resultante da interação dos genes recessivos, azinho e bezinho. Assim, do cruzamento de duas plantas com fruto esférico de origens diferentes, azão, azão, bezinho, bezinho e azinho, azinho, bezão, bezão, obteve-se em F1 somente abóboras discoides, azão, azinho, bezão, bezinho. Ao intercruzar as plantas de F1, foi produzida em F2 a proporção de 9 abóboras discoides, 6 esféricas e uma alongada. Este é um exemplo de genes duplos com efeito acumulativo. Se a condição dominante estiver presente em qualquer posição do locus, porém não em ambos, produzirão o mesmo fenótipo. Porém, quando houver dominância em ambos os locus ao mesmo tempo, os efeitos deles se acumularão e produzirão um novo fenótipo. Um caso especial de interação gênica é a epistasia, onde um par de genes bloqueia a ação de outro par e, assim, inibe a manifestação deste. O par de genes que inibe a ação do outro é chamado de epistático e o inibido de hipostático. São dois tipos de epistasia, a dominante e a recessiva. Na epistasia dominante, é necessário apenas um gene dominante no par epistático. Por exemplo, o alelazão produz um fenótipo independentemente das condições alélicas do outro locus. Somente quando o homozigoto recessivo, azinho-azinho, é que o outro gene é capaz de se expressar. Assim, os genótipos azinho-azinho bezão e azinho-azinho bezinho bezinho produzirão dois fenótipos distintos. Dessa forma, azão é epistático sobre bezão e bezinho bezinho. Por exemplo, a coloração da pelagem de cães em que o gene isão é epistático e atua inibindo os genes bezão e bezinho. Na ausência de isão, o gene bezão determina a pelagem de cor preta e o gene bezinho a pelagem de cor marrom. Porém, na presença de isão, a pelagem será branca. Assim, cruzando dois cães brancos, bezão bezinho, isão izinho, bezão bezinho, isão izinho, obtém-se 12 cães com a pelagem branca, 3 de pelagem preta e 1 de pelagem marrom. Na epistasia recessiva, é necessário dois genes recessivos no par, inibindo a expressão dos outros genes. Ou seja, se o genótipo homozigoto recessivo azinho-azinho suprime a expressão do alelo do locus bezão, o genótipo azinho-azinho vai sempre produzir um fenótipo suprimindo a expressão de bezão e bezinho-bezinho, que apenas se expressarão na presença do alelo dominante azão. Os genótipos azão-bezão e azão-bezinho-bezinho produzirão dois fenótipos diferentes. Por exemplo, a coloração da pelagem do cão labrador. Esses animais podem apresentar coloração preta, marrom ou dourada, o que é determinado por dois genes, A e B. O gene bezão determina o pigmento preto e bezinho determina o pigmento marrom. O gene A determina a deposição de pigmentos. Quando é azinho-azinho, não há deposição desses pigmentos, originando a coloração dourada ou caramelo. Ou seja, se presente, o gene azinho-azinho inibe a expressão dos genes bezão e bezinho.
Outro caso de interação gênica é a herança quantitativa. Neste caso, os genes possuem efeito aditivo e recebem o nome de poligenes. Os diferentes fenótipos vão variando gradativamente, saindo de um fenótipo mínimo para um fenótipo máximo. Podemos citar como exemplos de herança quantitativa a estatura e cor nos humanos. Em todos esses casos, observamos a ideia de que cada gene afeta apenas uma característica, porém, esta ideia mendeliana nem sempre é válida. Em casos de pleiotropia, um par de genes alelos condiciona a alteração de várias características. Bom, agora em relação às mutações, o ser humano em condições genéticas normais ele vai possuir um total de 46 cromossomos, divididos em 23 pares, sendo o par 23 relativo ao sexo biológico do indivíduo, como a gente pode ver aqui na figura. Quando um par sofre alguma alteração, vão surgir as aberrações cromossômicas. Por meio de testes e análises, a citogenética clínica ela consegue identificar aberrações cromossômicas estruturais e as numéricas. As aberrações estruturais são as que implicam na modificação morfológica dos cromossomos, como inversões, translocações, deficiência e etc. Eu vou focar aqui apenas em três, na inversão, na translocação e na deficiência. Bom, a inversão ela trata-se da quebra do cromossomo em dois lugares, na reunião das partes com as extremidades trocadas, ou seja, sofrem uma rotação de 180 graus. Nesse caso, não ocorre perda de material genético, sendo assim, os efeitos no fenótipo eles são pouco perceptíveis. E além do mais, acredita-se que as inversões sejam importantes na evolução, porque promovem arranjos cromossômicos diferentes do original. Na translocação, vão ocorrer quebras em cromossomos não homólogos, resultando em pedaços que são trocados entre si. Diferente do que vai acontecer, por exemplo, no crossing over, que vai envolver a troca de pedaços entre cromossomos homólogos. E na deficiência, vai ocorrer perda de um pedaço do cromossomo e dos genes que nele existem. É decorrente de uma quebra que pode se dar na região do centrômero ou ocorrer próxima a uma das extremidades do cromossomo. Já as aberrações numéricas, elas são caracterizadas por perdas ou ganhos de um ou mais cromossomos, no caso, como por exemplo, a síndrome de Down. Nesse caso, a gente vai ter dois tipos, a aneuploidia e a euploidia. Na aneuploidia, durante a divisão celular podem ocorrer erros, e um deles é quando os cromossomos homólogos de um certo par eles não se separam, que é o fenômeno conhecido como não disjunção. E como resultado, uma das células formadas ela terá um cromossomo a mais. Então, claro, a outra célula terá um cromossomo a menos. E essa mudança numérica em alguns cromossomos do genoma ela vai ser conhecida como aneuploidia. Já as euploidias elas vão envolver alterações em lotes inteiros de cromossomos, e não somente em alguns cromossomos, como foi na aneuploidia que a gente acabou de ver. E essa aberração numérica ela vai resultar em um processo chamado de poliploidia, em que os cromossomos duplicados eles não se separam durante a anáfase das divisões celulares. Então, dessa forma, vão formar dois conjuntos completos de cromossomos, ou seja, teremos conjuntos 3N triploide, 4N tetraploide e 6N hexaploide. E uma série de doenças estão associadas a essas aberrações adquiridas, como câncer e constitucionais, como as síndromes causadas pelas aberrações morfológicas ou numéricas. E agora a gente vai ver alguns exemplos de síndromes que são resultantes da alteração numérica no cromossomo, começando aqui na síndrome de Down, que é um exemplo de aneuploidia. Então, a síndrome de Down ela é conhecida também como mongolismo, que vai resultar, de modo geral, da fecundação de um ovócito com dois cromossomos 21, ao invés de um, por um espermatozoide normal, que tem um cromossomo 21 apenas. Dessa forma, a criança terá 3 cromossomos 21 ao invés de 2, daí o termo trissomia. Como a gente pode ver aqui na imagem, o cromossomo 21 aqui está triplicado. Lembrando que a espécie humana ela é 2N, igual a 46 cromossomos. Os indivíduos com síndrome de Down eles terão 2N igual a 47 cromossomos, então vai ter um cromossomo a mais. E na síndrome de Down, os indivíduos vão apresentar pregas palpebrais, baixa estatura, língua com fissuras, deformidades cardíacas, prega única na planta da mão e graus variados de retardamento mental. Agora a gente vai ver aqui a Klinefelter, que é uma aneuploidia de cromossomos sexuais. Então, imagine que um ovócito humano ele tem 2 cromossomos X, deveria ser apenas um. Ele vai ser fecundado por um espermatozoide normal, contendo o cromossomo Y. Então, vai resultar em um menino 44XXY, ou seja, ele vai ter 3 cromossomos sexuais, e vai ser 2Ns, ou seja, igual a 47 cromossomos. Esse indivíduo ele terá os sintomas que vão caracterizar a síndrome de Klinefelter. Ele vai se assemelhar a homens normais, porém ele vai ter testículos pequenos, vai produzir pouco ou nenhum espermatozoide. São pessoas altas e possuem seios um pouco desenvolvidos.
Aproximadamente metade dos portadores dessa anomalia vão apresentar um certo grau de retardamento mental. E por fim teremos aqui a Turner, que também é uma aneuploidia de cromossomos sexuais. Então imagine que um ovócito humano ele não tem cromossomo X, os dois foram para outro ovócito. Ele vai ser fecundado por um espermatozoide normal, que vai conter um cromossomo X. Então ele resultará em uma menina 44X0, né? Apenas um cromossomo sexual, e será 2N igual a 45 cromossomos. Então vai ter um cromossomo a menos, a gente pode ver aqui na imagem, né? Tá tendo um cromossomo a menos aqui. Esse indivíduo ele terá os sinais que vão caracterizar a síndrome de Turner. Fenotipicamente será uma mulher, porém os órgãos sexuais internos e externos serão pouco desenvolvidos e ela será estéril. Também vão existir exames, né, que podem ser feitos dentro da citogenética para a identificação de doenças como as citadas e de outras diagnosticadas a nível molecular. Então a gente vai ter a cariotipagem, né, que ela é feita por meio do bandeamento G, onde a análise cromossômica ela é feita a partir da resolução microscópica. Por meio desse exame, é possível a gente analisar as estruturas e a quantidade de cromossomos de uma célula utilizando o microscópico com ótica de maior resolução e processamento de imagens de qualidade. Esse exame vai exigir uma análise de um especialista em citogenética. E temos a hibridização in situ fluorescente, né, que é um método que vai localizar, por meio de sondas de DNA marcadas com fluorocromos, microseções de sequência de genes e assim vão detectar alterações diminutas e específicas. A cariotipagem é um exame mais superficial, então ele pode ser feito através da utilização de microscópio de alta tecnologia. Já o FISH vai utilizar uma tecnologia mais avançada, né, para que os fluorocromos consigam se atrelar ao DNA. Então esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham entendido e espero que tenham gostado. E aqui estão as referências utilizadas.